qual que é a pior coisa que você pode fazer num término de namoro? Hoje eu estou aqui com o meu queridíssimo Fred Matos. Olá, Fred, tudo bem? Feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão doloroso para as pessoas. Acho que todo mundo vai passar por isso em algum momento. E aí é uma coisa que às vezes as pessoas... Deve passar. E às vezes a gente não tem os instrumentos, Fred. E a gente acaba fazendo muita besteira. Então hoje, o que a gente vai fazer aqui, Fred? Eu trouxe um ranking aqui, ó, de 1 a 10, tá? Com 10 coisas aqui, que são as 10 atos que as pessoas fazem, né, após términos de namoro. E a gente vai ranquear, e a gente não, né, você vai ranquear e comentar quais são as piores. Então, você fala, ó, essa aqui é número 1, essa aqui é número 10. Mas antes disso, Fred, se apresenta pra galera, fala quem você é, o que você faz. Bom, sou psicólogo clínico, eu sou terapeuta há 20 anos, de adultos, casais. Falo sobre masculinidade, falo sobre relacionamento, então tô na pista aí da internet já faz um tempo aí também. Escrevi livros, tudo mais. Boa, Fred maravilhoso, uma das grandes inspirações pro meu trabalho, já li muito texto do Fred, gosto muito do trabalho dele. E hoje a gente vai ranquear aqui, ó, de 1 a 10. Começando, Fred, sendo 1 o mais leve, tá? E o 10 o pior de todos, tá? Ok. Então vamos começar com engatar outro namoro na sequência. Aquela pessoa que termina e já começa a namorar. Se tivesse que pôr aí de 1 a 10, qual número você colocaria? Acho que 7. Isso daí é variável, vai mudar, é isso? Se aparecer mais grave, ele vai caindo no ranking, tá? Você dá vontade pra você administrar. Mas por que você acha que é 7, que é tão alto assim, Fred? Veja, não é um... Parece muito problemático, mas assim, eu acho que todo luto, ele precisa de um tempo para que a pessoa elaborar. E normalmente, quando a gente sobrepõe um luto a uma outra experiência mais densa, algumas pessoas, e aí também é bom fazer essa ressalva, depende muito do perfil da personalidade. Tem gente que não tem términos de relacionamento que a pessoa já vinha terminando antes. A relação já estava desgastada, as pessoas já estavam em outro mundo, já estavam vendo outras coisas. E aí, quando efetivamente terminou, para aquela pessoa o término já tinha se dado. Então, às vezes, nesses casos, engatar uma nova relação pode até fazer sentido. O problema é quando a pessoa mal entendeu o que aconteceu e ela já entra numa outra relação e, consequentemente, ela carrega alguns vícios, ela carrega alguns traumas, ela carrega alguns gatilhos que a pessoa seguinte vai pagar sem saber por quê, simplesmente porque ela chegou na esteira da anterior. Então... E é triste, né? Porque duas pessoas vão acabar sofrendo, né? A pessoa que tá saindo do término e a outra que não tem nada a ver com isso, né? E que tá cheia de energia, querendo fazer acontecer e trazendo novas coisas, às vezes sendo confundida ou cobrada de coisas que não tem a ver com a personalidade dela, né? Às vezes existe uma sobreposição de fantasias que às vezes não é muito boa. Ó, vamos pro próximo tópico aqui, ó. O descarregar na bebida. Acho que é algo muito comum pra homens, né? Aproveitar que terminou. Vou encher a cara, vou sair pra beber com meus amigos. E aí é quinta, sexta, sábado, domingo, enchendo a cara pra tentar esquecer tudo que aconteceu. Olha, vamos colocar um 9 aí. Não sei se a gente vai aguardar um 10. Ou ele vai ser rebaixado porque vai ter muita coisa pior. Mas vamos colocar um 9. O descarregar bebida talvez tenha menos a ver com o fato de ser bebida, mas podia ser qualquer forma de alienação, né? Qualquer coisa que faça a pessoa se desconectar do que ela está vivendo, do que ela está sentindo. E no término a gente precisa ter um equilíbrio também. Eu entendo que é bom nem a pessoa ficar chafurdando naquilo como se tivesse, meu Deus, eu preciso entender cada coisa que acontece, cada detalhe, e o outro extremo que é simplesmente ignorar tudo e ficar doida, não pensando em nada. Acho que os dois extremos são sensíveis, são delicados, mas o descarregar vai fazer com que a pessoa não pense, não reflita, não seja razoável, fique projetando. A bebida faz a pessoa ter uma tendência mais persecutória, então ela vai atribuir tudo a outra pessoa e nada tem a ver com ela, vai entrar num vitimismo, numa dramaticidade, tendo a pensar que é pouco produtivo. Vamos pensar agora, Fred, porque eu tenho uma brincadeira aqui no canal, que é o seguinte, sempre que alguém termina, eu tenho o patrocínio da Growth, né? Aí eu falo assim, pô, terminou?
vai usar o meu cupom Genética na Growth, vai se matricular na Smart Fit, treino ABC com cardio intervalado e qualquer dúvida, Leandro Twin mais tema no YouTube pra pegar táticas de exercícios assim. E é muito do homem, né? É uma brincadeira, mas pô, eu já fiz isso, vários amigos meus fizeram, terminou de descarregar as dores na academia. Falei, irmão, vou malhar, vou correr, vou praticar um esporte. Mesmo que seja uma forma de descarregar, uma forma de você tirar a mente do término, pode ser positivo? Pode, porque o nosso corpo ele tem uma conexão muito grande com a nossa mente. Então a gente pode tanto agir na nossa mente para operar efeitos no nosso corpo e vice-versa. Então às vezes uma pessoa está muito abatida, deprimida, se ela fizer exercício físico, ela vai descarregar no corpo certos neuroquímicos que vão ajudar ela a ter uma sensação de bem-estar progressivo que é inegável. Porque o nosso corpo ele sofre fisicamente também num término emocional, né? Então sim, fazer atividade física é recomendado de modo geral, desde que aquilo não vire, a pessoa fique num overtraining, né? Então vai lá, se machuca, ou fica muito bitolado e não consegue se conectar de novo com as emoções. É o equilíbrio. Então, Genética na Growth tá aprovado, gente. Pode usar aí, ó, creatina, whey e é nóis. Aqui, ó, stalkear a ex nas redes sociais, Fred. Quem nunca? Tá 7 anos. A 8 tá livre? A 8 tá livre. Acho que tá livre. Né? Tá livre, então acho que 8. Esse é o beabá da ruminação infinita. Stalkear a pessoa é pedir pra sofrer, porque, em especial, se você foi a parte terminada. Mas mesmo se foi você que terminou, tem uma coisa que ninguém pensa, é que quem termina também sofre a relação, mesmo tendo convicção do que fez. Então não é porque você tomou o pé na bunda que é mais grave do que ter dado o pé na bunda. Todo mundo meio que sofre. Então ficar checando inevitavelmente isso vai acionar gatilho de inveja, de raiva, e vai fazer você ficar ruminando nas possibilidades do que a pessoa está fazendo, e isso vai ser mais difícil para você processar. Toda situação de estresse, para que aquilo não se torne um estresse pós-traumático, é importante você não ficar remoendo e passando muito tempo naquilo, descrevendo o que está acontecendo. O importante é você ter uma visão mais prospectiva, e isso vai ajudar a pessoa a não ficar ruminando e enlouquecendo sozinho. E tem uma galera que diz que é imaturo bloquear ex de rede social. Mas às vezes é um mecanismo de defesa, né, Fred? Às vezes é um mecanismo pra gente próprio bloquear a nossa insanidade temporária, porque a gente fica muito louco, né? Então, às vezes, para você se proteger do seu impulso de fazer alguma besteira contra você, às vezes é importante você bloquear, porque senão você vai ficar lá vendo se a pessoa tá online, se não tá, se viu, se não viu. E isso daí se torna uma coisa péssima. Então, é bom segurar a própria... Sabe aquela coisa assim de falar pro amigo, cara, se eu perguntar da pessoa não me responde, porque eu vou perguntar, é um pouco isso. Então, tamo bem aqui, ó. Já... Ó, os números baixos não foram ocupados. Vamos ver se tem um bom aqui pra... O se isolar. Aquela pessoa que termina e entra no famoso modo caverna. Não sai de casa, não sai com os amigos, fica preso dentro de casa. Até que ponto o isolamento ele pode ser ruim ou pode ser um processo de recuperação, Fred? Acho que dá pra colocar um 3 aí. Acho que das coisas que a gente faz, talvez elevar até para 1, vai. Se não aparecer outros mais brandos. Porque é um artifício, assim, razoável. Acho que se isolar quer dizer ficar um pouco recolhido, decantar um pouco, sabe? Deixar a baixa de energia tomar conta, porque a gente tem que pensar na função das emoções. Por que quando a gente fica triste, parece que a gente está desvitalizado? Porque a tristeza é esse processamento de uma perda real ou imaginária ou simbólica. Então ficar isolado, dá uma decantada, não coloca outros elementos, que eu brinco que podem ser doenças oportunistas que vão acontecer nos dias sequentes. Então é bom. Então, seja sendo demitido ou tomando o pé na bunda, ficar um pouquinho quieto ajuda a decantar antes de começar a fazer muita coisa. Mas o ideal é voltar a falar com pessoas em algum momento, né? Com certeza, porque as relações com as pessoas ajudam a colocar a coisa adiante, mas assim, logo de imediato, efeito imediato, assim, vale a pena ficar
um dia, 2, 3 ali meio quietinho. Como diria minha avó, a famosa lambe as feridas, né? Lambe as feridas, isso mesmo. Lambe as feridas. Ó, próximo da lista aqui, ó. Ficar tentando voltar com a ex. Aquela pessoa que vai no trabalho da ex com flores, aparece na porta da faculdade, bate na porta da casa, manda mensagem, volta, qual que é o nome da facada? Eu sempre esqueci o nome dela. Volta, deixa eu ver, volta, perdoo a facada. Rita, volta a Rita que eu perdoo a facada, famoso. É verdade. E aí, Fred? Olha, acho que 10 aí, vai. Eu acho que essa coisa de ficar perseguindo primeiro não é eficiente. Ai, meu Deus, eu vi uns outros lá, talvez essa lista toda vai cair um pouco pro lado. Vai, pode deixar que vai. Mas eu acho que essa coisa de ficar indo atrás não é eficiente. E pensa, a pessoa terminou. Vamos supor que você tenha alguma possibilidade de voltar. Qual é a chance de imediatamente após o término você ter chance de voltar? Baixo. Por quê? A pessoa está contaminada com a sua imagem na cabeça, a pessoa está odienta, ela está te desprezando, ela só está pensando no que de horrível você fez. Você tem mais chance, se você tiver alguma chance de reconquistar, passado um mês, 2, 3, porque eu brinco que dependendo de como foi a relação, se não for uma coisa catastrófica, você tem uns 6 meses que eu chamo de período refratário que você ainda tá no jogo. Então, se você agir de um jeito razoável, você tem mais chance daqui 1, 2 meses de conectar, se você ficar realmente afastado, até para você se recompor, porque se você imediatamente ficar naquela tentativa constante de voltar, você vai ser inconveniente, você vai se desequilibrar fácil, você vai ficar com raiva, ou seja, você vai mostrar as mesmas características que fez a pessoa ter convicção de terminar. Então, a coisa mais ingênua, comum, mais estúpida de fazer é tentar voltar imediatamente depois. E é triste às vezes, né? Porque a outra pessoa já seguiu a vida dela, em vez de você tá se recuperando, você tá seguindo a sua vida, você tá meio que girando no lugar, né? Então você tá mas atrasando. assim, esse seguiu a vida é relativo, porque a pessoa às vezes seguiu a vida pra desintoxicar da sensação, mas às vezes ela tem boas memórias. Não dá pra dizer que todo relacionamento só foi ruim. Só que isso precisa de um tempo pra decantar. Ou seja, até as más memórias decantarem um pouco pra dar espaço pras boas, você ter alguma chance de repescagem, precisa de um tempo. Imediatamente depois não vai funcionar mesmo. Vamos pro próximo aqui, ó, que é o manter a amizade pós-término. Aí tem uma frase que eu adoro, que é o famoso, abre aspas, mas a gente pode continuar sendo amigo. Funciona, Fred? Depende do término, depende das pessoas envolvidas, não é uma regra assim de vida ou morte que não pode de jeito nenhum. Então, por exemplo, um relacionamento violento, super tóxico, essa pessoa não dá pra ter nem de amigo, porque os gatilhos são muito problemáticos. Agora, se foi aquela relação que acabou como se fosse uma falência múltipla dos órgãos, sabe? Todo mundo meio que os dois estavam já lá nas cordas, já não queriam, já não estavam mais com disposição. Funciona, mas ainda assim precisa de um tempinho, sabe? Só para eles se reconfigurarem em outros papéis, em outras direções, seguirem um pouco para a vida e não ficarem mantendo uma ilusão de que ainda são almas gêmeas, só que agora com amor fraterno. Precisa dar um tempinho para retomar e entrar no papel da amizade, que é outra coisa, né? Então, onde a gente coloca a amizade, Fred? Vamos colocar nível de periculosidade aí 3, velho. Não é grave, mas... Mas também, assim, eu acho que toda ação, de alguma forma, tem que ter um certo cuidado. Então, são coisas pra não fazer, né? Então não tem uma coisa aqui que é positiva, a gente tá falando do nível de periculosidade, né? Tem que deixar isso claro. Sim. Esse daqui, ó, muito comum em homens, Fred. O fingir, e você tá dando risada que eu sei que você sabe disso daí. É o famoso fingida que nada aconteceu. Pô, e aí, mano? Terminou com sua mina, como é que você tá? Ah, foda-se, mulher vem e vai, né? Tô nem aí, pô, esquece. E aí o cara tá em casa chorando no banho, olhando pras fotos da ex no celular embaixo do chuveiro. Negação não funciona em nenhuma situação, assim. Não funciona nem pra enganar a própria pessoa, que dirá enganar os outros. É um mecanismo
comum, porque a gente é treinado como homem a não se sentir derrotado nunca, né? Ou pelo menos não admitir derrota nunca. Então, a gente vai fingir para os outros que tá tudo bem, os outros vão fingir que acreditam, porque, né, as pessoas são piedosas com gente sofrendo, mas não vai ter muita serventia. Eu não sei exatamente que nota colocar, mas é grave só porque isso estabelece um padrão de comportamento masculino que não funciona, que é o de negação da vulnerabilidade. Então, não é ruim em termos de término, assim, não é a pior coisa que vai acontecer, mas em termos de dinâmica de personalidade, não vai te ajudar. Não, e chega a conta, né? Eu acho engraçado que é uma coisa do... Eu gosto de falar, quando a gente tá falando de término de relacionamento, que o cara começa a sofrer pelo término de relacionamento normalmente 3 meses depois do término, né? Que ele finge que nada aconteceu, ele bebe, ele sai, e aí depois de 3 meses, quando a ficha cai, né? Aquela tirinha da Laerte, sabe? Do A Grande Ficha. É verdade. Quando ela cai, nossa, aí é choro na balada, é mensagem pra ex na madrugada, é complicado, né? Declaração pública, aí a pessoa passa vergonha tardiamente num contexto que já tá atrasadíssimo. Então Onde a vamos gente colocar aí 4, vai. Ir em rolês com amigos em comum. Aquele famoso casal que tá na faculdade, vai na festinha e você acaba encontrando sua ex no rolê. Essa daí é a versão stalkear a ex na rede social, na rede real. Você vai no rolê sabendo que sua ex vai estar lá. Aí é pedir pra ter dor e sofrimento, porque a pessoa, se tá lá na balada, ela vai estar feliz, ou tentando se esforçar que tá feliz, ou no mínimo não querendo transparecer que tá infeliz, e você vai ter uma visão superficial da pessoa e basicamente vai ser um atestado de rejeição, de abandono. Você vai lembrar de todas as cenas maravilhosas e incríveis com a pessoa. Enfim, só vai dar confusão, provavelmente você vai fazer uma besteira, você vai juntar bebida, e se você tiver uma tendência mais violenta, é possível que você confronte a pessoa, ou seja, tudo errado. E então, isso se ela não aparecer com alguém lá, né? Que aí... A probabilidade de aparecer com alguém é alta. Se não aparecer com alguém ou ficar com alguém, ninguém ganha nessa situação. Você vai melar o rolê da pessoa? Pode até, mas vai melar o seu também, então não ajuda. Então o stalker cai, uma nota, e esse entra onde estava o... Esse aqui é dolorido, vai. E aí vai cair mais, tá? Que tem coisa pior aqui, você vai ver. Próximo... O famoso focar na vingancinha. É a pessoa que quer arranjar... Isso é clássica, né? O cara que às vezes quer uma vingança da pessoa, quer sair por cima, seja essa vingança material, seja essa vingança emocional. Essa pessoa, ela quer se vingar. A vingança talvez entre no 10... Não sei qual que vai ser a outra lá, mas a vingança pra mim entra no 10 porque, assim, é como se você estivesse assinando embaixo do porquê que a pessoa tinha que terminar mesmo com você. Porque quer dizer que você tá mostrando a sua faceta mais horrorosa, né? Então a pessoa vai concordar que devia ter terminado mesmo. Você vai, se você tiver algum tipo de escrúpulo, no futuro você vai perceber que você foi uma pessoa péssima. Talvez você descubra que você é uma pessoa pequena, então que você é impulsivo e que você não sabe resolver os seus problemas, não sabe deixar a pessoa em paz. Então é um atestado múltiplo, é um combo de infantilidade, mas muito comum também. Jogar baixo. Não, assim, e aí a gente pode falar de vários tipos de vingança, né? Tem desde pessoa que vaza nude, pessoa que dá golpe financeiro, pessoa que às vezes a vingança é física também, que é pior ainda, né? É muito difícil, né? Isso falando de variáveis, né? Tem pessoas que trabalham juntas, tem família, filhos... Tem gente que descarrega nos filhos, isso. Então, assim, as possibilidades de jogar baixo são infinitas. Então, quando a pessoa resolve jogar, ela, em última instância, sai perdendo, ainda que a outra pessoa superficialmente perca. Quem, no fundo, sai perdendo é quem se vingou.
Não, e lembrar também aqui, acho que tem um caráter legal de falar sempre, que a gente vive num país onde o feminicídio é muito alto, né? E uma das principais causas de morte das mulheres são parceiros com raiva do término, né? Então, o término de relacionamento para muitas mulheres acaba numa ameaça de a própria vida delas, né? Então, isso é uma Por isso cultura. muitas mulheres adiam o término, porque elas sabem que aquilo pode correr um perigo de morte. Então, é triste, né, pensar nisso. E aí a última também é a seguinte: ir tirar satisfação com a ex. É aquele relacionamento onde o cara vê a ex-namorada com um cara na rua, vai tirar satisfação com ela. Como assim? Um mês depois você já tá com outro cara? Que ela posta foto de biquíni e vai reclamar que ela tá postando foto de biquíni, que ela corta o cabelo. Aquele cara que ele quer ficar, que é o ADR pós-término. Eu acho que entra no 9 isso daí, 9 ou 8, sei lá. Vamos ver, ó. Em 9 tá ficar tentando voltar com a ex. Agora, em tirar satisfação é pior ou melhor que tentar voltar? Acho que tentar voltar pior que tirar satisfação ainda. Então vai pra 8, tirar satisfação. A gente tende a achar, a nossa cultura estabeleceu que se você entender o motivo do término, você vai conseguir reverter. Então tem gente que acha que se tiver uma boa explicação, você vai conseguir mudar, se redimir, agir diferente, eu vou mudar. Mas se fosse fácil assim, minha profissão nem existiria, né? Imagina. A pessoa chegasse no consultório e falaria assim: Fred, eu quero mudar. Eu falei: simples, vai amar. Pronto, o amor vai te mudar e pronto, mudou o comportamento. Não é assim, né? Boa vontade é 5%, o resto é suadeira, trabalho duro e tempo para consolidar a sua mudança de fato. Então ninguém vai conseguir mudar imediatamente depois porque foi tirar satisfação com a ex e descobrir a fonte da verdade e do mal do término. Não vai E é um sentimento de possessividade, né? Meio bizarro, de tipo... É de possessividade e é meio presunçoso, né? Você ter aquela sensação de que a pessoa, se você fizer uma mudança aqui ou ali, porque você entendeu, você vai conseguir tirar alguma coisa daquilo. Ou achar que a pessoa ainda tem que prestar contas pra você. Então daí, né, vai pra praia, foto de biquíni, a pessoa, o corpo é seu ainda. Essa dificuldade do homem seguir em frente com o físico da pessoa é forte, assim. A pessoa passa anos e ainda fica aquela dor, né? Tipo, ela é minha, foi minha, será sempre minha. Muito comum. E aí, Fred, você sentiu falta de algum item aqui na nossa lista? De piores coisas? De coisa horrorosa? Tem uma coisa que às vezes acontece, tem um dos livros que eu escrevi, inclusive chama Como Se Libertar do Ex. É um livro que fala sobre desapego, que é quando a pessoa tenta pagar de boa pessoa. Então ela usa aquela estratégia de, não, você tá precisando de alguma coisa, eu vou ajudar você, e aí entra naquele lugar de salvador para ver se a pessoa se impressiona com uma nova postura, e essa dinâmica também tende a ser ruim pros dois, mas também é muito comum. E outra também que eu falo no livro é quando o cara vem numa postura meio dodói, assim, uma coisa meio, tô mal fisicamente, tô sofrendo, me ajuda, eu não aguento mais. Então essa também funciona, entre aspas, porque às vezes tem uma efetividade, a pessoa por piedade, às vezes segura um pouco a onda, ainda continua conversando, mas assim, em termos de dignidade humana, zero. Então... comenta aí pra gente quantos desses erros você já cometeu aqui, ó, pós-término, e se a gente esqueceu alguma coisa na nossa lista, deixa um comentário que a gente quer saber aqui, ó, e é nóis, valeu!